Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Vou esperar um pouquinho para ver quem vai chegar agora, né? Esperar uns 10, 30 segundinhos. Pá, tem gente chegando já. Bom, como já tem gente assistindo, vou começar já. Gostaria primeiro de dar uma boa noite para todo mundo, novamente, né? Me apresentar. Eu me chamo Wellison. Eu sou CEO da startup Impérios Sagrados, né? E membro da comissão organizadora da Biogibit, que é uma organização conjunta do governo do estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Curitiba e a startup literária IS Impérios Sagrados, né? A Biogibit irá ocorrer no ano 2021 no Museu Oscar Niemeyer, né? Mas antes de eu falar mais do evento e tudo mais, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui e falar um pouco sobre a comissão organizadora em si, né? A Bienal ela tem um objetivo de promover a diversidade e a cultura em todos os âmbitos da sociedade, né? E desenvolver tudo meu Deus. E fazer esse desenvolvimento da sociedade. Mas acho que estou me enrolando um pouco, né? Não sei porquê. Antes de eu chamar, gostaria de falar um pouco sobre as pessoas que vão estar com a gente na noite de hoje, né? Hoje eu vou estar com o Doca Soares, membro da comissão organizadora da Bienal. Vou falar também, vamos estar junto, ter a presença do Matheus Bufeno, do Fúvio Pacheco e da Karen Soaretti, numa live onde a gente vai falar sobre intertextualidade entre jogos, o RPG e os quadrinhos, né? Mas antes de chamar qualquer um deles, né, gostaria de agradecer ao Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Curitiba, também os mais de 50 estandistas, todo o pessoal da Feira Gastronômica, os painelistas, o Felipe do podcast Castie, o Fernando Arazão do podcast Fora do Meio, a Cris do podcast Devaneios de Cris, e também a Light of Legends, que é a primeira startup de LoL do Brasil, que irá realizar um campeonato das eras da Bienal, integrando a literatura e o mundo geek e o mundo LGBTI, né? Por fim, gostaria de agradecer a todos os membros da comissão organizadora, a Monique Vegas, a Jéssica Hirota, o Renato Gonçalves, a Sabrina Favarin, a Camila Less, o Doca Soares, o Felipe Holanda, o Gabriel Berger, o Matheus Carriel, o Gigi Leão, Tatiana Miller, o Diego Flaresso, o Ralph Sperka, a Maria Fernanda e o curador da edição de Curitiba da Bienal, né, o Christian Abreu de Quevedo. Primeiro, antes de chamar os nossos convidados que não fazem parte da comissão, né, gostaria de chamar o Doca Soares para ele falar um pouco sobre o que a gente, sobre ele, sobre o que a gente vai fazer e quem que vai estar conversando com a gente. Boa noite, Doca. Opa, boa noite, salve, salve, todo mundo aí que está prestigiando. Hoje a conversa promete, hoje a coisa vai ser bem legal, né? Intertextualidade entre jogos, literatura, RPG, quadrinhos, né? Um baita assunto. Quem é fã desse tipo de assunto sabe que do cinema para o quadrinho, para o RPG, para os jogos, as coisas se entrelaçam, né? Tem as histórias que são canônicas, as não canônicas, universos expandidos, e a coisa vai girar por aí hoje. Hoje vai ser bem bacana mesmo. E eu já quero começar, então, já vamos chamar, né, os nossos convidados que são feras aí. Então, já quero chamar a nossa romancista, né, a Karen Soarelli, romancista, e é romancista oficial do chamado Universo Tormenta, que ela vai falar um pouco aqui para a gente, criadora da série Crônicas de Miríade, e a representante, então, da editora Jambô. Karen, por favor, apresente-se aí para todos nós.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karen Soarelli, sou romancista, sou escritora, enfim. Sou... propriamente conversa, eu sou uma pessoa que adora live, então começa a live, eu fico, fulano de alegria. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo convite. Só me apresentando um pouquinho mais, eu sou mestranda em escrita criativa pela PUC-RS, eu sou gerente de comunicação da Jambô Editora. Aqui a gente trabalha com RPG, quadrinhos e literatura fantástica. Nós somos muito defensores, temos muito orgulho desse nosso trabalho, de trabalhar com o público nerd. E eu, como foi dito, sou romancista de Tormenta, né? O meu romance mais recente é A Deusa no Labirinto, é um romance canônico do universo, e que realmente mexe na história, no mundo. Então, em Tormenta tem muito disso, são muitas obras diferentes impactando no mesmo mundo e conversando entre si. E eu sou streamer de RPG. Toda quinta-feira vocês me encontram na Twitch da Jambô, eu tô lá de peruca rosa, eu jogo de cosplay, interpretando uma fada muito mentirosa e muito encrenqueira. Então eu sou realmente uma entusiasta desses gêneros. Legal. Agora chamar o coordenador da Gibiteca, mas antes de chamá-lo oficialmente, eu tenho uma coisa para... A Gibiteca é muito marcante na minha vida. Foi dentro da Gibiteca que, pela primeira vez, eu era bem moleque, caiu nas minhas mãos uma edição de Sandman. Me apaixonei completamente, nunca mais deixei de ler esse tipo de quadrinho. E a Gibiteca, então, tem um papel muito importante na minha vida. Fúvio Pacheco, super agitador cultural da cidade, coordenador da Gibiteca. Venha até nós, Fúvio! Boa noite, Fúvio. Olá, boa noite, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, você estava falando de Sandman, olha que coincidência. Hoje eu acabo... agora há pouco eu acabei de pintar um Sandman numa camiseta. Oh. E quando é que você vai fazer uma dessa para mim? Pois é, a hora que você quiser. Opa, fechou. Mas vamos conversar depois. Né? Já está encomendado. Sim. Mas eu adoro legal. Conta um pouquinho da Gibiteca para nós, Fúvio. De repente tem alguém que não conhece e está perdendo. Quem não conhece a Gibiteca, a gente está perdendo. Então, gente, a Gibiteca, né, na verdade, é o polo da cultura geek, né, que agora a gente chama de geek, na cidade de Curitiba, né, é um espaço que hoje em dia tem 35 mil quadrinhos. Além de quadrinhos, a gente tem 23 cursos. O tempo inteiro a Gibiteca está aberta, está rolando um curso diferente, né, na Gibiteca. Tem eventos, todas. E ela, como eu falei, é um lugar super movimentado, né, super agitado, que toda semana tem evento, tem curso, tem visitas escolares e tal, né? E quase todo mundo que produz quadrinho, né, assim como o Doca, né, não que o Doca produza, mas eu digo, quase todo mundo que produz quadrinho, em algum momento da vida passou pela Gibiteca, né, ou fez algum curso, ou fez alguma exposição, ou deu alguma oficina, ou, né, então ela é bem o polo dessa cultura e, né, eu sou coordenador lá do espaço desde 2015, mas eu tenho uma história, na verdade, desde 2001, quando eu fui fazer estágio na Gibiteca, né, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu fiz estágio na Gibiteca. Depois, durante 12 anos, fui professor lá do espaço, e daí, em 2012, eu passei num concurso, em 2015, eu virei coordenador. Né? Então, eu sou super ligado com o espaço, eu até fiz um livro sobre a Gibiteca, que foi meu TCC e tal, né, e o ano retrasado concorreu ao HQ Mix do melhor livro brasileiro. Massa. Você veja que só tem fera, né? Só tem fera. Então, vamos apresentar o nosso último convidado, Sente a Pressão, né? Professor de História, de Filosofia, de Sociologia, atua, né, em jogos, aprendizado, ele mistura jogos com isso. Então, o nosso representante lá da Jogarta, né, Matheus Buffoni. Matheus, por favor, venha conversar com a gente.
Salve, salve, galera! É uma Opa. imensa honra estar aqui, tanto com o pessoal da IES, da Bienal, que o trabalho de vocês é fantástico. O Fulvio é um parceiro de longuíssima data, um cara que eu tenho um respeito, uma admiração tremenda. E o trabalho da Karen não precisa de apresentação, né? Só as pilhas de material que ela tem, fala por ela. Então, vou falar, eu sou professor, né, de ciências humanas no geral, atuo inclusive com formação de professores em nível superior, e trabalho com essa parte da integração entre jogos e educação, na forma mais variada, não somente os RPGs, já tem aí uns 8 anos aproximadamente. Eu estou aqui então representando a Jogarta, que é uma associação que eu sou um dos fundadores e o atual presidente, que é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com jogos e educação. Essencialmente, a missão da associação é levar para locais carentes, né, ações socioeducacionais, que nem sempre é diretamente associado com o ensino, envolvendo de alguma forma metodologias ativas, particularmente, né, o uso de jogos. E além disso, eu tenho umas contribuições do mundo geek, né, eu sou autor/coautor de 2 jogos, o Jaguareté o Encontro, publicado pela Federal do Paraná, um jogo de RPG focado em culturas indígenas, o Rapsódias RPG, que é focado no ensino de história grega, que é para o ensino fundamental, e agora, que é o que eu vou mais falar hoje, a gente está produzindo Grifos, que é um quadrinho-jogo, né? Uma história em quadrinho que você interage com ela. Massa. Show de bola. Você falou do Jaguareté, eu conheci o Fábio, né? Ele falou um pouco sobre todo o projeto, toda a ideia. Conta um pouco mais sobre essa atuação, principalmente na educação, né? Que eu lembro que ele falando sobre passar um pouco mais a cultura indígena, não sei se eu posso falar assim, né? Dos povos que tem aqui no Brasil. O Fábio Marcolino, ele é o idealizador do Jaguareté. Eu participei na parte histórica e um pitaco aqui ali de regra, né? Fiz um processo de revisão histórica, de escrita, de adaptação e tudo mais. E é um material que, inclusive, pequeno parênteses, né? Vamos lá tentar não ser extenso nisso. O Jaguareté, que foi publicado em 2012/2013, memória está me falhando, ele foi o material que fez eu começar a sistematizar o trabalho que eu já fazia desde 2010, envolvendo jogos, para transformar isso efetivamente em pesquisa acadêmica e um trabalho mais sistematizado. Então, em essência, ele é um material, um RPG narrativo razoavelmente convencional, né, com mestre, com jogadores, que busca trabalhar o momento da invasão do Brasil pelos europeus, né, o momento do encontro, né, não muito pacífico, pela perspectiva indígena. Então, esse é o grande foco dele. De modo geral, muitos dos RPGs que existiam anteriormente, né, a Bandeira do Elefante da Arara é uma exceção, mas se eu não estou equivocado, é um pouquinho posterior, eles sempre focavam muito na perspectiva europeia disso. Então, o Jaguareté ele veio nessa pegada com uma equipe multidisciplinar, incluindo antropólogos, sociólogos, historiador, afinal foi feito dentro de uma universidade. Então, independente da qualidade de jogo do livro, ele tem um material de pesquisa muito forte, né? E o material, a versão online é distribuída gratuitamente, e agora, acho que o Fábio talvez tenha falado disso já, eles estão lançando uma versão de bolso, literalmente uma versão pocket, uma versão de panfleto para agilizar muito mais. Nesse passar do tempo, a gente percebeu que o Jaguareté era um livro robusto, para um professor que não estava acostumado com isso. Ele pegava e intimidava um pouco, num livro de 300 páginas. Então, o Fábio foi trabalhando para poder tornar ele cada vez mais palatável, né, para um profissional que não tivesse acostumado com esse mundo. Cara, muito bacana isso. Eu já quero puxar a minha primeira pergunta para os 3, né? Eu, como sou profundamente influenciado por literatura e por quadrinhos, né, existem muitas revistas, muitas histórias que marcaram muito, até hoje eu lembro muito dessas histórias, e muitas coisas que eu vi em livros também. Foi num quadrinho, por exemplo, dos Guardiões da Galáxia, ainda na versão antiga, que eu aprendi o que é um parsec, né? 3,4 anos-luz, isso antes de estudar isso na escola, né? Então, minha pergunta para os 3 é justamente isso, esse universo de informação que o quadrinho traz, né, que a literatura traz, o RPG, os jogos, que a gente aprende muito com essas atividades, né? Tem muita coisa de química, física, história, matemática e afins. E como é que vocês veem essa relação que você pode se divertir e ao mesmo tempo ir adquirindo cultura? Deixa espaço para os colegas.
Posso falar da minha experiência um pouco. Justamente essa questão de ir adquirindo cultura, mas não só isso, ir adquirindo certas habilidades, né? Especialmente o RPG, ele é muito bom nessa questão de as pessoas aprenderem a lidar com o outro, aprender a jogar em equipe, ao mesmo tempo em que você joga pelo seu personagem, você não joga pelo personagem do outro, sabe? Então, saber lidar, saber negociar, saber se expressar para as pessoas, ao mesmo tempo em que você se coloca no lugar de um outro personagem, realmente é uma coisa muito engrandecedora. De vez em quando, em alguns eventos, aparecem pessoas agradecendo. Tem uma história muito, que o pessoal conta muito, mas eu infelizmente não estava lá para ver, mas foi de uma mãe que tinha um filho autista e ela passou a usar o RPG justamente para integrar o filho com as outras crianças e para promover um ambiente em que todo mundo tinha seus personagens com suas capacidades diferentes, tudo muito bem escrito, e elas tinham que lidar umas com as outras. Então, é uma coisa que a gente sabe que, enfim, faz bem. E, especificamente na minha vida, foi algo que revolucionou tudo, né? Eu comecei a jogar RPG, eu tinha 9 anos, eu não sabia o que era, mas eu vi aqueles magos com bola de fogo, eu falei, também quero fazer isso. E a minha infância e adolescência foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apesar de eu ser original do Paraná. E lá em Campo Grande eu não tinha muito contato com esse tipo de coisa. Eu ouço o pessoal contando história de São Paulo, que ia para evento, fazia isso, aquilo. Em Campo Grande não tinha nada. Então as coisas chegavam pra gente pela banca. O primeiro RPG que foi meu era um Defensor de Tóquio, do Marcelo Cassado, que meu pai chegou em casa e falou, Karen, eu não sei o que é essa revista que eu comprei, mas tem o Goku na capa e ele tem cabelo de banana. Eu acho que você vai gostar. Então, não era a primeira edição do Defensor de Tóquio, mas era a melhor edição para mim. E, no meu caso, na minha vida, impactou muito nessa questão de começar a escrever histórias, porque o RPG, ele é justamente isso, são pessoas contando histórias compartilhadas, mas ainda assim, são histórias. Mais do que matar um monstro, você vai buscar um objetivo com seus amigos e enfrentar obstáculos e, às vezes, fazer certos sacrifícios para encontrar aquilo que você quer. E essa é uma coisa que eu coloquei muito nas minhas histórias, né, nos meus romances, não só nos que se passam em Tormenta, mas também nos que eu escrevi antes, que são no universo de Miríade, sempre os personagens lidando com suas qualidades, seus defeitos, para tentar chegar naquilo que vai ser o melhor para todos. Essa do garoto autista, uau! Que depoimento, assim, né? Ela pode ser melhor contada pelas pessoas que estavam conversando com a mãe, mas genial. Sim. Rapazes, querem fazer para o ímpar? Eu deixo começar. Eu já vou pegar o rabisco aqui do garoto autista. E eu vou falar assim, na verdade, eu aprendi muita coisa a vida inteira através dos quadrinhos. Eu já fiz até um artigo, né, sobre a utilização do quadrinho em sala de aula e tal, mas eu queria falar como autor mesmo, assim, sabe? Como autor de quadrinhos. Né, eu faço quadrinho desde 2000, assim, né, eu já participei de 42 quadrinhos. Claro que não são todos meus, tem algumas coletâneas que eu participei, mas no total foram 42. Mas tem um quadrinho que é um divisor de águas, né? Que é o Relatos Azuis, que eu conto a história do meu filho e minha mesmo, né? E do meu filho que é autista e como que a gente descobriu que ele é autista, né? Eu até estou comentando, não tem muito a ver aqui com o tema e tal, mas tem a ver com a forma com que eu comecei a pensar a minha produção depois desse quadrinho. Por isso que eu acho que ele é um divisor de águas. Então, esse quadrinho, que é por acaso esse aqui, é o Relatos Azuis, que eu conto, como eu falei, né? Ele é super, tem uma questão social muito, muito forte nele, porque ele explica o que é o autismo, e entre várias outras coisas, e explica passo a passo como que a gente descobriu que ele é autista, e depois como que eu descobri que eu sou autista por causa dele, né? Por causa dele eu descobri que eu também sou. Mas esse quadrinho, como eu falei, dos 42 que eu fiz, ele foi um dos últimos, assim, sabe? E ele repercutiu muito,
nossa, ele repercutiu 1000 vezes mais do que todos os outros, né? Tanto que eu fui fazer o lançamento dele no Brasil inteiro, fui no programa Marcos Mion, na Globo News, sabe? Ele que foi o meu quadrinho de sucesso. E muito é por causa dessa questão social, por causa disso, do que ele ensina, sabe? Só que depois dele, eu continuei fazendo outras publicações. E daí eu tive um convite de fazer a Loira Fantasma de Curitiba, um álbum solo, né? Que era um personagem que eu já publicava já há alguns anos, né? E quando eu fui escrever, eu pensei, não rola fazer uma história de terror, uma história de aventura, como eu fazia antes da Relatos Azuis. Ele tem que ter uma pegada social, ele tem que passar uma mensagem. E daí eu comecei a ficar pensando na história da Loira Fantasma, o que poderia, a partir da história da Loira Fantasma, contribuir para a sociedade. E eu chamei uma pessoa, né, que é a Mama Tiasi, para escrever. Por quê? Porque, na verdade, segundo a lenda, que a história do Loira Fantasma é a lenda mais famosa de Curitiba, é uma mulher que é vítima de feminicídio, sabe? E daí eu chamei a Matiasi para escrever o roteiro, focado nisso, né? Focado com a assombração, a Loira Fantasma como uma pessoa feminista, uma pessoa que foi vítima de feminicídio e tal, mas focando nessa pegada, que nem eu falei, não fazendo quadrinho até como eu fazia até então, mas fazendo, né? Passando uma mensagem, mesmo sendo uma história de terror, ele tem uma mensagem. O que o Christian entrou aí? Ele lá, Tava tão sério o evento. Temos aqui a Loira Fantasma de Gotham City. Eu vim contar uma novidade. Eu pedi para a médica, eu disse assim, doutora, eu quero um novo rosto. Ela disse, eu disse, você vai fazer sim que eu estou mandando, doutora. Ela disse assim, está aqui. Eu digo, o quê? O seu novo rosto. Eu disse, que delícia. E eu... Muito bom. Eu preciso ir. Eu acho que é o Batman que tá vindo. Ah, ele tá chegando. Ele tá chegando. Oi, deu uma travada ali. Saiu, o Coringa saiu. Legal foi quando o Christian apareceu, né? E o Fúvio tava todo articulado. Não. Mas então, pois é. Né? Quebrou a concentração de todos nós, Fúvio. Tamo junto. Tamo junto. A diferença é que você tava falando na hora, né? O pepino tava na sua mão. Matheus. Se fomos atacados. Pois é. E aí, Matheus, manda ver. O que você tem a dizer sobre isso? É difícil voltar ao raciocínio depois dessa. Você se pergunta se você já dançou com demônios para luz solar, né? A primeira coisa. Justo. Eu conheço o Christian de longa data, então a gente já espera esse tipo de coisa dele. Só não achei que ele faz essa participação especial, assim. Não, nem eu. Bom, como é que era a pergunta? Estejam preparados para tudo depois dessa, que agora eu não duvido de mais nada. Né? A pergunta era a relação entre essas mídias e aprendizado, não era isso? Porque era terror, aprendizado. Então, eu tenho a posição, né, sem entrar em detalhes aqui, talvez teóricos, razoavelmente simples em relação a isso. Eu acho que qualquer mídia, e aí vai entrar o quadrinho, vai entrar os jogos, vai entrar o jogo analógico, o jogo eletrônico, ele é um caminho de aprendizado. Né? Acho que qualquer experiência humana, seja ela qual for, é um aprendizado. Acho que a grande questão é esse aprendizado, o que sai desse aprendizado. Porque a Karen falou bastante lá do RPG, como que você sempre aprende, com certeza. Mas também pode aprender coisas bem desinteressantes, né? Dependendo da forma como aquilo é conduzido, do tipo do quadrinho, do tipo do jogo, da narrativa, da mídia consumida, a mensagem passada pode ser algo desinteressante. Né? Puxando aqui para o foco da Bienal, teve até, acho que a origem da Bienal foi disso, né? Aquele caso do prefeito do Rio de Janeiro que quis censurar, né? Um beijo homoafetivo numa história. Então, essa relação do aprendizado com essas mídias, seja o RPG, seja o quadrinho, é muito intrínseca. Então, eu acho que a grande questão, pensando agora num ambiente minimamente formal, né, de ensino-aprendizagem, uma escola ou qualquer outra instituição diferente, é necessário o preparo, né, para que o profissional
seja ele o professor, seja o pedagogo, seja o assistente social, seja quem for, ele tem um conhecimento da mídia que ele vai trabalhar, né? Porque um quadrinho, um RPG, ele é mídia, assim como o cinema. Para você falar sobre cinema, você tem que conhecer cinema. Para você utilizar cinema com fins educacionais, você tem que conhecer de cinema. Então, se você vai usar um RPG, um quadrinho, conheça. Mas conheça mesmo, estude, leia a teoria, para poder fazer de forma adequada. Porque senão você pode cair, né, em situações bastante complicadas, onde você, por exemplo, o RPG, que é esse jogo, né, aberto, pelo menos a grande maioria deles, pelo menos os RPGs clássicos, ele é aberto. Tá lá um narrador, um mestre, ele coloca situações e há reações. Para sair de controle da mão do professor, é isso. E sai de controle. A molecada quer que saia do controle. Então é necessário um conhecimento, né? Um domínio sobre essa mídia para que ela tenha um efeito educacional bastante concreto. Eu acabo me repetindo um pouco, né, nessas lives com essa pergunta inicial, que eu sempre falo, isso perpassa por projeto. Então, se você tem intenção de usar um quadrinho, um RPG, qualquer coisa, projeto, monta bonitinho, qual o seu intuito, qual o objeto de conhecimento que você quer trabalhar, que tipo de habilidade você quer desenvolver, qual o tempo disponível que você tem, quem é o seu público, né? Quem é esse discente que vai ser o seu cliente, o seu consumidor, como é que é o ambiente, qual é a cultura, esse público está mais... que tipo de bagagem? Porque com isso você consegue pegar jogos, quadrinhos e fazer um trabalho efetivo. Mas se você queima essa etapa e quer usar só por ser legal, você pode até fazer um desserviço. Além de cair num perigo clássico de pai, direção, etc. Falar, ó, por que você está fazendo que você não está dando aula? Você está brincando. Então o projeto ele sempre amarra. Então eu penso assim, tem um potencial, sem sombra de dúvidas, mas ao mesmo tempo tem quadrinhos, tem jogos que são bastante complicados, né? Não quero ficar citando nomes aqui para depois não arranjar problema, mas tem inclusive alguns quadrinhos nacionais, até de renome, que eles passam mensagem que eu quero longe na minha sala de aula. Então acho que tem que ter esse cuidado, né? Ele como mídia, ele é muito poderoso, e é uma mídia que chama atenção, uma mídia que cativa, é uma mídia que prende, que se você der um pouquinho de sorte ou azar, né, dependendo, ele vai procurar isso fora de sala de aula, ou seja, vai ter, né, um desencadeamento. Então você tem que ter muito claro, você tem que conhecer o que você está fazendo, tanto o objeto, né, a mídia, quanto a tua intenção, e ter um projetinho muito amarrado. Senão a coisa pode, né, perder o rumo. Aí fica o fazer por fazer. E fazer por fazer, não sei se contribui. Não, bem dito, no caso do sentido que tem muito do conteúdo em jogos, quadrinho e próprio RPG que ele acrescenta muito assim para as pessoas, né? Eu tive contato na escola com RPG a primeira vez, eu gostei muito do estilo, né? Mas não aprofundei muito, né? E tem esse perigo de a criança sempre quer extrapolar e vai sair do controle do professor e tudo mais, e acaba sendo pior ainda, né? E até alguns quadrinhos abordam alguns temas mais pesados e tudo mais, e sem ter a orientação nesse tipo de assunto, acaba sendo uma má influência, em vez de ajudar na educação e tudo mais. Mas tem alguns casos que com o controle da devida, sendo trabalhado devidamente, né, acho que tem muito a acrescentar, né? Na escola teve um pequeno projeto onde eu tive que ler e desenvolver em cima de uma graphic novel, né? Mas era um tema bem mais central, bem simples. Então, assim, não desenvolveu muito e ajudou bastante nesse sentido. Silêncio, então eu vou puxar mais uma perguntinha para vocês aqui. Né? Ué, se quiserem manter a linha, a gente vai falando. A pauta é sua. Mas eu vou ficar mais ou menos nessa linha, que o Matheus puxou essa questão do projeto, e aí eu fico pensando, quando vocês estão desenvolvendo seus projetos, na audiência que vocês querem atingir. Né? Então, tem todo um processo criativo, mas esse processo criativo, acredito eu, está condicionado a algumas variáveis que dizem respeito justamente a essa audiência, quer dizer, a mensagem que você quer passar, a faixa etária, enfim, o tom da mensagem e como ela há de chegar para essa audiência, essa é a minha pergunta, né? O processo criativo de vocês, né? Quais são as preocupações que vocês têm, mais ou menos como ele funciona, enfim, para a gente entender um pouco mais disso, né? De como vocês vão amarrando as coisas no momento em que estão criando e pensando nessa audiência. Vamos lá.
Bom, no meu caso, eu não sou professora, né? Então, aqui na Jambô a gente faz... Por mais que a gente entenda o RPG, os quadrinhos, os romances, como mídias que podem ser usadas para ensino, dentro da editora, o primeiro objetivo é diversão. Então, dentro de diversão, o que a gente pensa é o que é divertido? Porque tem certas coisas que podem ser divertidas para algumas pessoas, mas na verdade não é, de mau gosto. Então, isso é o que fica de fora. E a partir daí, entram várias coisas para começo de conversa. O que assim, em Tormenta, aliás, deixa eu até pegar aqui, a gente está com a caixa pronta do livro já. E o livro está na gráfica, o que é muito, muito empolgante para mim. Ô, Karen, você não quer falar um pouquinho o que é o Tormenta? Que talvez tenha uma galera aqui que não faça ideia. Excelente ideia. Excelente ideia. Tá, então vamos... Imagine uma musiquinha de retrospectiva. Vamos fazer um flashback. Tormenta surgiu em 1999, dentro das páginas da revista Dragão Brasil. É de uma época em que existia uma coisa maravilhosa chamada banca de jornal, banca de revista. Então você podia ir todos os meses na revista, todos os meses na banca, pegar a sua revista. E hoje em dia a banca não existe mais, mas a revista ainda existe. Quem por acaso tiver interesse é em dragãobrasil.com.br. Mas a questão é que naquela época as coisas eram muito mais simples. E nós temos esses 3 fundadores originais, criadores, que é o Marcelo Cassado, o JM Trevisan e o Rogério Saladino. Eles escreviam para a revista, eles criavam muita coisa para qualquer pessoa usar numa mesa de RPG de qualquer universo. Eles criavam algumas coisas que se encaixassem tanto para quem jogava D&D, quanto para quem jogava 3DT, então, o GURPS, não importava muito o sistema, o que eles colocavam ali eram muitas ideias. E aos poucos eles foram criando um monte de coisa, até que eles falaram, temos muito material legal, vamos transformar isso tudo num cenário, juntar tudo, né? Tirar o que não encaixa, criar liga para o que está ali já, e vamos criar um mundo nosso. E assim eles criaram Tormenta. E depois acabou entrando o Guilherme Deisvalde e o Leonel Caldela, com mais conteúdo, mais material, romances, e esse universo foi cada vez se expandindo mais. E hoje tem um monte de coisa. Tem o RPG, que a gente fez um financiamento coletivo no ano passado para lançar a nova edição, com regras totalmente, assim, muito trabalhadas, feitas para o público de hoje, com base em 20 anos de aprendizado e de contato com o público. Diga-se de passagem que essa é uma das coisas mais legais de ser um universo brasileiro, né? Porque a gente pode falar diretamente com os jogadores, com os leitores, com os fãs, e ter um feedback muito próximo. Então, o livro novo foi feito bastante levando em conta esse contato. E, além disso, Tormenta tem vários romances, como eu falei, os do Leonel Caldela, tem os meus, que são esses 2 aqui, A Deusa no Labirinto e A Joia da Alma. Inclusive, A Deusa no Labirinto agora é finalista do Prêmio Ages, aqui no Rio Grande do Sul. E tem quadrinhos, eu tô com um monte de coisa aqui para mostrar. Tem quadrinhos, Holy Avenger foi um dos quadrinhos assim, fundadores de Tormenta, que ganhou um monte de prêmio, foi reconhecido pelo ministro da Cultura do Japão como um mangá verdadeiro, feito fora do Japão, feito no Brasil, e ele tem uma história sensacional, e tanto é que hoje em dia, a gente foi lançado esse daqui capa dura, né, porque Holy Avenger saiu em formato de revista, e agora tem os 4 volumes em capa dura, a história completa, e estamos lançando agora o Holy Avenger Paladina, que é a continuação da história, e tem mais um monte de coisa, peraí. Depois eu pego para mostrar para vocês, mas tem livro-jogo, daqueles que você vai lendo, vai escolhendo os passos do personagem. Tormenta tem um monte de coisa, tem jogo de videogame, e a gente tá tentando aí chegar no audiovisual. A pandemia atrapalhou um monte, mas tem projeto já. Essa foi uma das metas do financiamento coletivo, uma meta batida, e a gente está se expandindo aí. Eu cheguei depois, né? Eu escrevo para o universo, eu sou autora dos romances, não sou criadora do mundo, mas, além de mim, tem muitas outras pessoas que contribuem com contos, com ilustrações, com regras, então tem um monte de suplemento. Várias dessas coisas a gente está deixando um pouco para trás no Tormenta RPG por causa do novo
novo livro, né? A gente está fazendo o máximo para que as coisas novas sejam todas... Vai ter uma nova conversão das coisas antigas para o novo, mas a gente está, tipo assim, pegou tudo que foi feito em 20 anos e lapidou tudo. Então, é uma coisa muito legal, tem muita gente envolvida, todo mundo que trabalha é brasileiro, então a gente tem muito orgulho. E o próprio universo de Tormenta, ele tem muitas influências, assim, no mundo inteiro. Que nem o romance que eu acabei de escrever, ele é muito inspirado em Roma Antiga. Aí tem uma outra parte do mundo que é oriental. E a gente coloca muito dentro desse mundo as coisas que influenciaram os autores, influenciaram o nosso país e também a diversidade que tem no nosso país. Ele é um universo muito, muito assim, de brasileiros para brasileiros. É uma coisa que a gente tem extremo orgulho. E eu já esqueci qual era a pergunta, olha só. Isso é do processo de criação, né? Processo de criação, sim. E, geralmente, quem começa a trabalhar em algo para Tormenta já tem mais ou menos uma ideia do que gosta, né? Então, o primeiro ponto é o que o autor gosta, o que ele quer escrever. Não adianta nada. Existem, a gente sabe, muitas empresas gigantescas que fazem uma pesquisa de mercado, o público está querendo tal coisa, então vamos fazer isso. E, para nós, isso seria totalmente inviável. Tudo que a gente faz é muito do coração, sabe? Então, o primeiro ponto é pelo que o autor é apaixonado, o que vai dar prazer de fazer, o que vai dar orgulho. E a partir de então, tem todos os livros que já saíram, né, os quadrinhos, os jogos, e a gente sempre pesquisa muito. Eu mesma, quando eu fui chamada para escrever para Tormenta, eu não estava nem no Brasil, eu estava no Canadá. Eu tinha mandado antes os meus livros que eu tinha escrito antes, eu mandei para a editora. Eu nem sabia quem que ia receber na editora. Eu mandei lá, ao editor, e rezei. E aí gostaram do material que eu mandei e me chamaram para escrever um romance. Então, quando eu fui escrever meu primeiro romance, que é A Joia da Alma, eu já tinha uma noção de todas as coisas que eu queria colocar no mundo, que eu queria desenvolver, coisas de personagens, características que eu queria usar. Quando a gente escreve fantasia, tem toda aquela parte de cima, aquela parte mais visível, que é o monstro, o mago, o guerreiro, o cara que é bom e o cara que é mal. Só que por baixo disso tem muito mais, tem todas as nuances dos personagens. Para começo de conversa, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, todas as pessoas têm motivações, têm objetivos e acabam entrando em conflitos umas com as outras ou consigo mesmas. Então eu já tinha tudo que eu queria colocar no livro. E aí eu conheci a Tormenta só como jogadora, né? Então começou a parte de pesquisa. Pesquisar tudo que já foi feito, que é para não cometer nenhuma incongruência, não entrar em conflito com o que outro autor fez. Então, escrevendo para a Tormenta é sempre assim, sempre uma questão de conversar, sabe? Eu faço meu projeto, mando para o pessoal, para os criadores darem uma olhada. É sempre muito, muito próximo esse contato e com um carinho muito grande, principalmente para ter aquela ideia de o que nós queremos para o futuro desse cenário, né? Então, o processo criativo é mais ou menos assim, e a partir das definições mais amplas, aí sim, entra a parte mais focada na publicação propriamente dita, que é definir a ordem dos acontecimentos, quem são os personagens, o que acontece no final e tudo mais. Mas é uma coisa bem de coração e bem de diálogo, assim, de equipe. Muito bem. Pô, Fúvio, você caiu, agora sou eu, né? Que, ó, na janelinha eu tô na frente agora. Perdeu a vez? Então, eu não produzo materiais que... todos os materiais que eu produzo são materiais que são interativos, né? Seja jogos, seja o que for. Então, meu processo é diferente da Karen. Eu sou muito centrado no consumidor, mas não consumidor, né, na perspectiva de compra, e sim de quem vai consumir, seja meu aluno. Eu faço isso, inclusive, quando estou montando minhas aulas. Então, o meu processo criativo, ele parte basicamente de uma semente, né, assim, de uma ideia, de um desejo, tem que ser algo que eu tenha algum nível de prazer, de tesão, senão é difícil, né, você pegar algo que você rejeita, que você, né, que te
você não tem uma centelha, é complicado. Mas, partindo dessa centelha, eu basicamente vou para o usuário. Eu tento o máximo possível fazer um ciclo de produção e feedback o mais rápido possível. Produção e feedback o mais rápido possível. Ou seja, produzir aos pedaços, jogar para feedback, ter o retorno e voltar, né, a produzir. Em outras palavras, para o meu processo de criação, seja de jogos, seja basicamente qualquer material, eu uso muito as lógicas, né, que o pessoal, né, usa, não sei se provavelmente você, não, o Ellison e o Doca talvez deve conhecer o termo, né, de startup enxuta. Eu aplico as noções de startup enxuta, que é a noção de idear, prototipar, testar, né, e novamente idear dentro de tudo que eu faço. Que é, inclusive, o processo que a gente está fazendo com a criação do Grifos, né, que é um quadrinho-jogo, como eu havia dito no começo, focado em Grécia Antiga, que de uma forma razoavelmente objetiva, ele é como se fosse aqueles clássicos livros-jogos que a Karen mencionou, ou seja, aquela literatura que você lê e você faz escolhas, você está lá lendo, você quer matar o dragão ou você quer trocar uma ideia com ele? Aí você escolhe, página tal, página tal. Em essência, ele é isso. Só que o processo todo, ele está dentro do possível, né, passando por isso. Então, quando a gente fechou o esquema de roteiro, mandamos para playtest. Então, pegamos feedback e tal, alguns pontos a gente alterou, outros não. Começamos a pensar no design. A gente mandou para feedback, para a pessoa dar o feedback de tipo de fonte, de como que as informações tinham que estar colocadas e por aí vai. Na hora da parte da arte, que é o que a gente está finalizando agora, né? Até depois, se tiver espaço, eu posso mostrar alguma coisa. Todo o estilo de arte e não a composição das cenas, mas as escolhas artísticas passaram por feedback. Ou seja, o material que a gente está produzindo é um material que um grupo de controle, né, que não jogamos para um grande público, ele se sente confortável. Né? Então a gente já tem na nossa mão um produto melhor, um produto que educador deu uma olhada, artista deu uma olhada, game designer deu uma olhada e as suas opiniões, as suas críticas, os seus feedbacks foram retornados. Né, que eu tenho muita perspectiva, né, o Eric Ries, ele fala muito disso, né, que feedback é um presente. Quando alguém te dá um feedback, você faz como se fosse um presente. Você pega, você agradece, e depois você pensa se você usa, se você guarda, se você joga fora. Então, o meu esforço no processo criativo, ele é muito de receber feedback. E naquele controle de receber. Cala a boca, Matheus, escuta. Aí depois eu penso o que eu faço. Muitas coisas a gente descarta. Porque depois, analisando, comparando com os feedbacks, a gente vê que ela não presta, né, que não é interessante agora. Mas mesmo, inclusive aqueles que machucam, são os feedbacks que eu acho mais importantes. Aquele que na hora que eu recebo, eu fico com raiva de... eu tenho que fazer esse controle de cala a boca, escuta, cala a boca, escuta, cala a boca, escuta, para depois pensar com calma. Né? Aquele presente de, ok, não gostei, mas deixa eu pensar o que eu faço. Então, o processo criativo passa muito por isso. Aí, óbvio, né, tem todas as referências. Eu, como professor de história, inevitavelmente, a parte filosófica e humana, ela tá aí, né? Até a Karen mencionou, minha especialidade, por acaso, é Roma, né? O meu mestrado e tal foi em Roma Antiga, trabalhei com teatro. Então, a escolha do grifo, se passar em Grécia Antiga, perpassa um pouco por isso. É aquilo que eu comecei falando. Tem que ter um grau de tesão, né, de brilho no olho. Até porque esse material, como material que a ideia era essa sala de aula, né, e é um material que a gente está inovando em alguns pontos, a gente não quis inovar no conteúdo, né, no sentido de, vamos pegar algo que há domínio já, né, que para não ter que ter essa etapa de fazer outro processo de pesquisa. Então, acho que não sei, já me estendi aqui, perpassa por isso, é um ciclo de feedback. Eu parto da ideia, só que eu me esforço ao máximo em só desenvolver essa ideia depois que eu recebo feedback. Legal. Muito bem. E aí, Fúvio? E você? Então, esse negócio de processo criativo é complicado. ele até uma coisa engraçada, assim, ó. Você sabe que todos os quadrinhos, né, que eu falei, já fiz um monte, todos, assim, eu reflito muito e penso muito e elaboro tanto em relação ao roteiro, como em relação ao personagem, em relação ao texto, em relação à parte estética e tal, né? Por exemplo, a Loira Fantasma começou Não é aqui, cara. Não é aqui, vamos lá. Daí, foi aqui.
Acontece. É sempre a minha vez, né? Tô no centro, né, gente? Sei lá ver. É sempre na fala do Fúvio que acontece alguma coisa. Vai ver quem entrou aqui causou algum problema, né? Fúvio, predestinado. Por favor, Fúvio, continue. Mas então, eu estava falando lá da loira, né, de exemplo, que no começo, por exemplo, ela era uma loira muito genérica, assim, sabe? Não tinha nada que caracterizasse ela como a loira fantasma do Fúvio, que fosse uma coisa única, né? Hoje em dia, assim, acho que a primeira coisa que eu fiz com ela foi um curta-metragem, depois fui fazendo vários quadrinhos até que eu fiz o álbum específico dela, mas a primeira é super genérica, assim, e a última já é toda, né? Ó, aqui, ó. Ela já é toda, digamos, tem umas características que fazem dela meio que única, assim, né? Meio que eu não conheço uma personagem que tem essas características. Por exemplo, ela ataca lá os taxistas, né? Que a Loira Fantasma de Curitiba que ataca os taxistas com os tentáculos que são formados pelos cabelos e, sabe? Algumas coisas que você vai colocando. Mas uma coisa interessante, né? Como eu estava falando, da Relatos Azuis, né? Que é meu quadrinho que fez sucesso, que ele não teve essa pesquisa. O Relatos Azuis foi muito engraçado, mas assim, tudo isso é fruto do interesse que as pessoas tinham de ouvir sobre aquilo, sabe? Porque assim, eu comentei assim, ó, eu teria interesse de fazer um quadrinho. Quando eu falei que eu teria interesse em fazer um quadrinho, eu até pensei, podia ir atrás de um patrocinador. Tipo, um patrocinador veio atrás de mim, sabe? E daí, assim, ó, tipo, ofereceu de bancar o custo, e daí surgiu a Bienal de Quadrinhos, daí eu tive um mês para fazer, então foi tudo muito na correria, tanto que até hoje eu não sou muito satisfeito com a questão estética do Relatos Azuis, eu gosto muito do conteúdo, mas eu não gosto da parte estética, sabe, por causa disso, porque eu fiz muito na correria. Mas é engraçado isso, assim, porque todos os quadrinhos foram muito refletidos, sabe, muito, muito refletidos, pensados e analisados, e o que fez sucesso é o que não foi nem um pouco, assim, sabe? Foi aquele que aconteceu na correria, que bancaram, que tive que fazer. Eu fiz ele inteiro num mês, que um mês é muito pouco fazer um quadrinho, ainda mais sozinha, assim, sabe? Mas ele foi todo feito em um mês, assim, sabe? Para dar tempo de ser lançado na Bienal de Quadrinho, por causa do patrocinador também, né? Então ele foi o menos, né? E outra coisa legal, né, que a gente tá falando de sobre, né, relação Transmídia. sobre RPG e quadrinho. Assim, eu sou muito apaixonado por coisas daqui de Curitiba, tanto que os meus personagens é todo a Loira Fantasma, o Vampiro, o Curituba, né, são tudo elementos aqui da cidade, assim, eu sou bem curitiboca. E a gente fez, até junto, né, em parceria lá com o Jogarta, né, com o Russo, né, o finado, saudoso Russo, né, um jogo de RPG, né, baseado nos personagens de Curitiba, e desses personagens tinham 3, né, que eram meus, ó, que tem as miniaturas. Na verdade, ele não era um jogo de RPG, era um wargame, né, que a gente fez. E foi super legal, porque ele, além de tudo, ele foi super educacional. Então, a gente fez os personagens a partir dos personagens de Curitiba. Então, tinha o Gralha, o Planta e tal. A gente fez um tabuleiro. Esse aqui até eu fiz com alunos, assim, sabe? Ó, com Curitiba. Então, ele era super educativo, porque a gente ensinava sobre Curitiba a partir do jogo, né? E depois, quando eu trabalhei com esse jogo de RPG com alunos, né, alunos de desenho, a gente usava o jogo de RPG para escrever as histórias em quadrinho, né, uma pegada meio Caverna do Dragão, assim, né, que a gente fazia a partida de RPG, anotava a partida de RPG e desenhava ela, assim, sabe? Genial. E era bem bacana, assim, ó. A gente fez, ó, que tá vendo aqui, ó, isso tudo feito com alunos, né, de desenho. Então a gente fazia a partida, esse aqui foi um fanzine que a gente fez a partir do jogo de RPG. Então a gente fazia, né, a partida, daí anotava e daí passava. E como era feito assim com alunos, a maior parte adolescente, ele tinha até um esqueminha para fazer, porque você não pode fazer, por exemplo, a partida inteira e depois desenhar tudo, senão é muita coisa para desenhar. Então a gente ia jogando um pouquinho e desenhando, jogando
né? Senão acabar acumulando muita coisa para desenhar no final. Mas como eu falei, né? Foi trabalhado o conhecimento, foi relacionado a RPG, Wargame, né? E quadrinhos e tudo mais. Mas, tinha intertextualidade em tempo real o que você estava fazendo, jogando um pouquinho, desenhando um pouquinho. É meio complicado, né? É meio complicado, porque... Uma curiosidade. O Dragão era mais ou menos isso, não era? Que eles faziam as partidas e anotavam e saíam os episódios, né? Não era mais ou menos assim? Não sei o processo como era, vamos ter que descobrir. Que é alguma coisa assim, sabe? Mas Fulvio, uma curiosidade. Só um pouquinho, Matheus, só para matar uma curiosidade, daí eu te passo a palavra. Rapidinho, Fulvio, você estava envolvido lá atrás com aquele projeto dos heróis curitibanos, lá dos Vikings da Canaleta, o Aranha Marrom, a Menina do Topete. Porque teve uma época que saiu isso, né? Eu achei genial aquilo, pena que não teve continuidade, né? Mas ok, vamos. Sim. Eu acho que até o Gralha saiu daí, né? Eu acho que é dessa época. O Gralha saiu daí, né? Que, inclusive, depois eu tive até, junto com o Taco X, eu tive a honra de participar do Curta do Gralha, né? Na equipe do Curta do Gralha. Mas vamos lá. Matheus, manda ver. Um quadrinho em um mês. Eu envolvi com a Gibiteca a partir de 2000 e tal. Eu acho que isso é dos anos 90, né? Anos 90, Um quadrinho em um mês foi um mês que você não comeu, né? Não dormiu, não... Ou você emagreceu nesse mês ou você engordou. Porque... Que loucura. Então, o que eu acho curioso, que eu falei de puxar a sardinha pro meu lado, que esse relato do Fulvio sobre Relatos Azuis, ele tem um pouco a ver com o que eu estava falando. Foi um quadrinho que ele não teve planejamento, ele estava numa qualidade que ele, como artista, fala ser ruim, mas o que o público falou para ele? Que é excelente. Exatamente a questão do feedback. Você não está satisfeito, ou seja, se você pudesse, você ficaria mais tempo trabalhando, só que esse mais tempo trabalhando talvez não melhorasse o quadrinho. Talvez melhorasse para você como artista, mas não para o consumidor. Você foi lá e jogou e tá aí o feedback. Sucesso. Talvez, não sei, talvez, se você fizesse como você queria, o sucesso fosse menor. É por esse tipo de coisa que eu tento insistir nesse ciclo de feedback. Porque às vezes você fica muito tempo trabalhando em algo que na tua cabeça é genial, mas que teu público olha e fala, cara, não. E às vezes uma ideia que você descartou... Ali tem muito disso, né? É bem isso que você falou, né? Eu acho engraçado que é meio difícil parar um jogo de RPG no meio para desenhar. Eu acho complicado, né? Porque, assim... não era bem parar no meio, eu digo assim, era uma ação curta, entendeu? Cada um jogava e parava. Daí, parou aquele dia, não joga mais aquele dia. Daí a gente vai desenhando, sabe? Não era como se fosse, cada um... Como é que eu vou dizer? A logística era assim, tinham, acho que, 7 alunos, 8 alunos. Então, a gente fazia uma partida que davam 8 páginas. Daí, cada um daqueles 8 fazia a sua página e depois só que retomava o jogo, entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. Maneiro. É engraçado porque em S, né, eu não posso falar pelo Christian que não está aqui, né, que é o romancista e tudo mais, pelo que ele escreveu, que está escrevendo, né, que é maior parte, né, 100% da inspiração para todos os projetos que IES está desenvolvendo é em cima do RPG, né. A gente não tem uma história muito pública no sentido de muita gente jogou, porque foi muito fechado, ficou num grupo muito nosso, assim, entre aspas, né? Apesar de recentemente eu ter entrado nesse grupo, mas, né? Mas teve muita inspiração. É um RPG que foi desenvolvendo muito em cima de jogadores e inspirando de criar mais, desenvolver o universo, né? Tanto que a gente... estamos produzindo os livros com base no que foi jogado já, né? E isso é algo para o sentido de RPG, eu acho bem maluco, assim, não sei de você olhar assim, algo que você jogou na página do livro, né? A gente já conversou em outras lives sobre isso, né? Mas é uma sensação bem estranha, né?
Cara, e era muito conhecimento ali, até porque quem estava jogando era adolescente, então era assim, a gente tava jogando, ali é um mapa de Curitiba, assim, sabe? Então, a gente vai para o São Lourenço. Ah, mas você sabe o que é São Lourenço? Por que ele existe? De onde que veio o nome? Sabe? Era conhecimento o tempo todo, assim, sabe? Era muito legal mesmo. Legal. Esse é mais um fator bacana dessa intertextualidade, né? Esse termo que quebra a língua, né? Mó chique fala da intertextualidade, né? Entre essas diversas mídias, mas é justamente isso. Olha quanto relato legal, né? A história do autismo que você viveu, que a Karen também viveu, né? Ajudando as pessoas, incentivando a aprendizado agora, toda essa parte da nossa cultura local, desenvolvida a partir de jogo, de quadrinho e assim por diante. As aulas do Matheus, eu tenho que assistir uma aula sua, né? Pirei, eu estou me convidando para assistir uma aula sua, né? Muito obrigado por você aceitar a minha presença lá, né? Quer dizer, nem deixei o cara, né? Nem deixei ele falar nada, né? E justamente essa questão, né? Vou puxar agora para essa questão mais local. E vou puxar para a Bienal, né? Para o nosso grande evento em que vocês todos estarão participando, pessoal. E o que vocês estão preparando? O que tá rolando aí na caixolinha de vocês ali? Porque vocês vão ter seus estandes, eu acredito que vai ser uma coisa muito interativa, muito criativa. Né? Assim, dá para dar uma palhinha aí para deixar o pessoal, né, esperto? Bom, eu vou começar, já que eu comecei todas as vezes. Bom, no caso da Jambô, a gente ainda tá meio devagar com isso, né? Por pandemia. Tipo, era para ter sido agora, né? Era para ter acontecido já o evento. Foi muito triste que foi sendo adiado. E, enfim, ainda bem que nós temos as redes sociais, que é para nos conectar enquanto não podemos nos conectar presencialmente. E a gente ainda não tem muitos detalhes para falar do stand da Jambô, mas uma coisa é certa. A Jambô, vocês sabem, ou talvez alguém não saiba, mas é uma editora de Porto Alegre, então ela não é do Paraná, só que eu sou do Paraná, então se tem uma coisa que é certeza absoluta de que eu vou estar lá para visitar vocês, para conversar com todo mundo, aproveitar e visitar minha família também. Então, para mim, é um evento assim, que eu estou esperando bastante. Espero que a gente consiga resolver, né, essa questão da pandemia, vacina e tudo mais, porque eu mal vejo a hora de poder ir aí e abraçar todo mundo. Abraçar de verdade, sem ser pela internet. Legal. Agora altera? Agora passa pro Fúvio? Fúvio caiu, eu tô na frente. É verdade, não. Joga de volta pro Matheus, né? Só que não mandei ficar sem pagar aí a Copel, a Oi. Tem que acontecer mais alguma coisa na fala do Fúvio, né? Mais um, né? Com certeza, até por isso eu tenho que falar, que dá antes tempo. Que caia o meteoro. Não, nem fale isso, porque a minha conexão tá péssima aqui. Não, tô vendo, você tá quase assim. Então, vamos ver, né? Vai depender de muita coisa, como a Karen disse. Animado a gente tá. Um diferencial, né? Isso é um diferencial, é que desde o final do ano passado, os caminhos da associação da Jogarta voltaram um pouquinho para a raiz, né? Que ano passado foi um ano que a gente apostou muito em viabilizar mais economicamente a associação. A gente até chegou a sonhar com a possibilidade de pessoas terem, pelo menos, sei lá, trabalho parcial focado, porque é muita energia, muita gente fazendo muita coisa. Mas, bom, né? Nem tudo deu muito certo. Então, isso fez a gente voltar a focar muito nas questões do nosso trabalho social. Não que a gente não tivesse focado, ano passado acho que foi o ano que a gente mais fez ação social, até porque estava entrando bem mais dinheiro, e com mais dinheiro dá para fazer mais coisa. É simples assim a vida. Mas na Assembleia de Janeiro a gente definiu que, essa parte de loja, essa parte digital, ninguém muito estava a fim de assumir que nós somos uma associação de voluntariado. Tá? Mesmo entrando valores, é de voluntariado. Então, quem faz tem que fazer porque tá afim. Então, isso vai fazer com que a Bienal seja um local onde a gente, inclusive, provavelmente vai fazer umas mega hiper promoção para poder queimar o que está em estoque. A gente tem muito material super bacana de editoras de RPG, muita coisa indie, né? O foco da associação sempre foi o indie. Essa questão
valorizar o cara pequeno, que não tem muita entrada, o cara que não consegue dar nota fiscal, o cara que não consegue fazer nada, o pequeno artesão. Então a gente tem muita coisa de material de RPG nacional indie, de artesanato de Curitiba, de outros locais, tudo obviamente não é geek, nerd, voltado para os jogos. Então provavelmente vamos estar com preços bem legais, porque a intenção é fazer um queima, tá? Porque não há mais a intenção da associação trabalhar com esse processo de revenda. E, além disso, fazer o que a gente faz, né? Tem planejado, mas vai depender de algumas coisas, né? Um mesão, né? Uma mega mesa, que a gente chama, ou seja, várias mesas de RPG interconectadas, né? Que terminam numa última mesa, que depende. Quando a gente fez, por exemplo, com Hora de Aventura, o jogo da Retropunk, a gente fez uma mesa, a mesa final, ela juntou literalmente os 28 jogadores ao mesmo tempo. Quando a gente fez usando algum sistema de terror que eu não vou lembrar, não é nenhum dos Cthulhus, não, mas um sistema com uma letalidade maior, a mesa final era o sobrevivente. Então, vai rolar, se tudo der certo, né, um mesão desse, e a ideia é que a gente tenha muito a ver com a temática do evento, inclusive com a temática social do evento. Vamos ver. O Christian havia feito os convites para algumas palestras, né? Não quero falar por ele, que eu não sei como é que está o planejamento, mas é provável que a gente participe de workshops relacionados com educação, com game design, com empreendedorismo. É provável que a gente participe. Vamos ter uma parte de board game, né? Apoiado... não vamos ficar falando o nome, né? Porque vai que as coisas não dão certo, mas é bem provável que a gente tenha uma área grande de board game com parceiros de Curitiba. E dependendo, um LARP, né? Um live action role playing game. Né? E provavelmente testando um dos sistemas próprios da casa. Então o plano é mais ou menos esse. E uma das propostas é a gente colocar 100% da equipe. Isso é a briga minha com o Christian. Christian, já brigamos sobre isso, já foi conversado. A ideia é que 100% da equipe seja a nossa equipe não heteronormativa. O que quer dizer que, provavelmente, eu não vou participar diretamente. Né? Porque nós temos na Jogarta uma diversidade bem grande. Então, né, se o evento é isso, que esse pessoal faça. Quase nada, assim, né? Você vai fazer uma coisinha ou outra só, pelo que eu tô vendo, né? Vai ser uma monotonia de dadó, né? Caramba, que legal. Em casa, né, cara? Em Curitiba. É isso aí. Facilita. Muito legal. Fúvio, né? o que a Gibiteca vai aprontar pra gente, Fúvio? Então, cara, mas só, voltando ali, o Jogarta é o máximo. Eu sou super fã do Jogarta. Dá pra ver quando acontece lá na Gibiteca, que ele, né, teve as edições lá, meu Deus, como ele... Você tem uma ideia, assim, eu fiz um livro sobre a Gibiteca, né? Em toda a história da Gibiteca, desde 1982 até hoje em dia, o evento que mais teve gente no espaço da Gibiteca foi o Jogarta, que teve 500 pessoas, sabe? Na história inteira da Gibiteca, foi o evento que mais juntou. Sendo que esse evento de 500 não foi o nosso maior ali, teve um outro que passou. Sério? Nossa. Mas então, o Jogarta é o máximo, assim, sabe? Mas falando ali da nossa o que a gente tá pensando, assim, um dos maiores papéis da Gibiteca é a difusão da produção local de quadrinhos, né? Sempre foi uma bandeira que eu levantei muito ali, assim, né? E fazer exposição, e fazer palestra, e fazer debate, né? Então a gente, como aconteceu em outros eventos, né? Como, por exemplo, no Geek City, outros eventos que a gente tem parceria, a gente vai montar uma mini Gibiteca, né? Com um pouco da produção, um pouco da produção de quadrinhos curitibanos. A gente está montando uma exposição que a gente, na verdade, ainda estava em construção, agora ficou um pouco parado, mas com artistas, tanto artistas que são, né, LGBT, como artistas que falam sobre a questão, né, de gênero. Então, a gente estava com um grupo, a gente já tinha até feito ali algumas conversas, mas não estava nada fechado. Inclusive, se você é um artista LGBT aqui da cidade e quiser entrar em contato comigo, a gente está montando essa exposição, como eu falei. Tanto não só artistas que são LGBT, como artistas que falam sobre isso, sabe? Então, a gente estava, como eu falei... Deixa eu te cortar, Fúvio. O convite é só para curitibano? É só para curitibano? Tá. Senão eu conheci uma galera. De qualquer jeito, como eu falei, a gente estava lapidando essa exposição. Não tinha nada amarrado, nada fechado, né? Qualquer coisa, se você conhecer alguém, pode indicar.
Né? Bom, eu não conheço ninguém, mas eu assim. recomendo abrir para o Paraná inteiro, tá? Porque eu sou do interior do Paraná e a gente sente muito falta desse tipo de coisa. Ah, não, com certeza, com certeza. Como eu falei, não tinha nada definitivo ainda, assim, sabe? E é isso, e a gente também estava pensando em algum Articelli, assim, né? Que os artistas locais pudessem vender suas publicações, suas prints, e basicamente isso. Quanta coisa boa. Caramba, vai ser muito bacana. Muita coisa planejada já, Doc. A gente essa camisa que o Fulvio prometeu. Eu escutei ele prometendo camisa. Sim. Também quero. Não vai escapar disso. Olha só. Cara, essas coisas que vocês encontraram, né? Minha veia geek está saltando. Que está pulsando. Vai ser muito legal. Caramba, gente. RPG, mano. Nossa, vou perder nesses stands. Nossa Senhora. Gente, passamos de 1 hora de conversa e nem pareceu, né? Foi isso aqui, né? Super rápido. Nossa, papo bom esse, né? Por mim, a gente ia muito longe ainda, mas vamos deixar o pessoal descansar, nossos convidados descansarem, né? Wellington, você quer colocar alguma coisa aqui nesse finalzinho? Não, só perguntar se vocês querem dar um recado final, se vocês querem anunciar alguma coisa, mostrar alguma coisa antes da gente encerrar. O que vocês querem fazer antes da gente encerrar? Aquele merchan básico, né? O Matheus falou que estava querendo mostrar alguma coisa, que eles estavam produzindo. Então posso começar? Meu rapidinho, só para o pessoal ter noção do que tá falando. Que Vai lá, eu permito que você fale primeiro. Obrigado. Mas foi ele que puxou, não foi eu que fui na fila, não. Porque eu falei algumas vezes do Grifos, que é o quadrinho jogo que a gente está produzindo, então só mostrar uma screen. Deixa eu dar aqui um share. Aí o Ellison, se puder, ele autoriza. Cadê? Aqui. Espero que não apareça nada indevido. Se tem algo indevido aí, o Ellison não compartilha, não, cara. Mostrar realmente uma página aqui. Pode compartilhar já, tá? Falei brincando. Aqui é o nosso drive do projeto. Então, quando eu tô falando de quadrinho-jogo, pra quem por acaso não me entendeu, é isso aqui, ó, tá? Dá pra ver ou tá muito tiquinho? Dá pra ver, né? Dá pra ver. É isso aqui. Então, é uma graphic novel, né? É um quadrinho. Esse aqui, a arte é do Marcelo Lopes, o quadrinista curitibano. O roteiro é do... meu Deus do céu, do Gustavo Vasquez, né, da associação, e a parte de pesquisa histórica é minha. Então a gente está construindo esse produto, que vai ser distribuição gratuita, né, porque ele faz parte da incentivo da Fundação Cultural. Então a edição dele vai ser gratuita, vai ter uma versão digital que eu espero que ele consiga ser mais do que um PDF. A ideia é que você possa clicar e ir, sabe, com hiperlinks. Vamos ver, que isso não está no orçamento, e bom, né, não sei se a gente vai conseguir que alguém faça isso meio que na amizade, que vocês sabem como é que é edital, não dá para você ficar botando dinheiro, tirando dinheiro, mas vai ter uma versão digital para todo o Brasil, e 100% da tiragem dele vai ser distribuição gratuita, priorizando escolas e educadores. Então, o esquema dele é mais ou menos esse. O quadrinho ele se passa na Grécia Antiga, né, na época em que Atenas perdeu, né, o conflito contra Esparta, a famosa Guerra do Peloponeso, e a história ele vai ser exatamente no momento, um brevíssimo momento da história de Atenas, que é o chamado Governo dos 30 Tiranos, onde a gente tem uma série de figuras históricas, né, conhecidas, como, por exemplo, Sócrates, Aristófanes, Xenofonte, né, algum desses nomes famosos da Grécia, que eles estão em Atenas nesse momento. Então, ele vai navegar pelo quadrinho, e a nossa proposta foi que e por acaso essa página que eu escolhi tem mais texto. Elas normalmente têm bem pouco texto, que teve um trabalho muito grande do Marcelo, isso foi feedback inclusive no playtest, para o texto ser o mínimo possível, e ele faz as escolhas, né, dependendo da sua trajetória. E é claro, né, que escolhas diferentes vão levar para possíveis finais diferentes, que devido inclusive ao escopo, né, escopo financeiro, a gente vai ter 3 finais. Fazendo uma menção ao teatro clássico, que vai ser um final de uma pegada épica, um final de uma pegada trágica e um final de uma pegada cômica. Então, se tudo der certo,
O livro está sendo impresso daqui a mais ou menos um mês. Daqui a mais ou menos um mês, ele está impresso e pronto. Aí a gente só precisa que a pandemia acabe para a gente oficialmente avançar com o projeto. Então, procuraria os Grifos HQ, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ou dá uma olhada na Jogarta, que na página da Jogarta sempre recompartilha. Era isso que eu queria mostrar. Tá massa, bem massa. Beleza. Muito legal. Posso pular, Kari? Eu gostaria, assim, só de convidar o pessoal para ir na Gibiteca, né? Não sei se todo mundo que está assistindo conhece a Gibiteca, mas, né, a Gibiteca é um espaço público, como eu falei, que tem cursos, tem acervo, tem exposições, tem eventos, né, direto. Então, convidar vocês todos para ir lá. Em relação à minha produção pessoal de quadrinhos, né, eu estou meio que tentando reformular o Relatos Azuis, fazer uma nova publicação falando sobre autismo, né? Você viu que eu falei que eu não estava satisfeito com aquela. E eu tenho feito algumas histórias em quadrinho para a revista Calafrio. Não sei se vocês conhecem a revista Calafrio, né? Mas eu tô fazendo alguns. Eu tenho até um personagem que é muito bacana, que é um indígena vampiro. Esse aqui, ó, dá para ver mais ou menos. Que é interessante, até porque isso aqui também, né, tem a ver com intertextualidade, que foi uma live que aconteceu na Gibiteca, e eu desenhei a live. E o personagem, que é o indígena vampiro, sou eu, assim, sabe? E todas essas pessoas que tem no quadrinho eram pessoas que estavam lá na live. Então, tem tudo a ver com RPG, assim, sabe? Mas, de uma forma geral, é isso. Que legal. Bom, pessoal, eu convido vocês a seguirem nas redes sociais, né? @Karen Soarelli, @Jambô Editora, em qualquer lugar do mundo que vocês digitarem. E toda quinta-feira tá rolando RPG, então fiquem de olho. É na Twitch, twitch.tv/Jambô Editora. Eu tô muito empolgada com a minha personagem, porque ela é muito mentirosa e isso é super divertido de jogar. Ela é, tipo, mentirosa compulsiva. E as mentiras que ela... Assistam lá. A gente joga toda quinta-feira às 20 horas, mas os episódios anteriores, já saíram 3, tá no YouTube da Jambô. Então, confiram e venham me ver jogar de peruca cor-de-rosa, falando um monte de coisa absurda que as pessoas são obrigadas a aceitar, afinal elas rolam mal e falham no teste para perceber que é uma mentira. E no mais, Tormenta tá na gráfica. A gente andou postando algumas coisas da impressora rodando, uma impressora de última geração, uma coisa maravilhosa, assim, o tanto de páginas que faz por minuto é impressionante. E é muito emocionante finalmente estar com um livro lá, e já está em pré-venda também no site da Jambô Editora, jamboeditora.com.br. Então, mais algum recado? Genial. Quer falar alguma coisa? Não, olha, eu estou muito feliz de ter participado dessa conversa, está muito boa, sabe? Muita informação bacana, genial. Fiquei muito empolgado com tudo que eu vi aqui. Eu só posso agradecer a presença de vocês. Um calhamaço de informação bacana, memorável. Eu adorei estar participando disso. Adorei. Muito obrigado por permitirem eu estar aqui com vocês. Foi ótimo. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. Foi fantástico conversar com vocês. Pena que, né? Deixar todo mundo descansar. O nosso tempo, né, se esgotou. E quem sabe numa eventualidade futura a gente possa continuar essa conversa em uma outra live ou presencial quando acabar essa pandemia, né? Comida e camiseta do Fulvio. É claro, a camiseta do Fulvio, que ele vai fazer para todo mundo, né? Obrigado para quem esteve acompanhando a gente desde o início, né? Segue a gente nas redes sociais, a Impérios Sagrados, no Instagram e Facebook. Segue também a Jogarta, a Gibiteca, a Karen, a Jambô. Todo mundo ali, eles estão fazendo um trabalho fantástico, né? E vale a pena conferir. E boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Foi super legal. Foi muito legal mesmo.